Você sabia que, independente de nossa vivência subjetiva, os 99% da vida continuam muito bem, obrigada? E o melhor, esses 99% não dependem de nós para continuarem existindo maravilhosamente bem. Como assim? Todo o nosso mal-estar existencial, ansiedade, estresse, preocupação, todo o nosso esforço, trabalho, dedicação para a criação de filhos, da carreira profissional, para cuidar da casa, da saúde, da alimentação, para participar da sociedade, nossa visão sobre a política, as nossas crenças, os nossos conflitos, traumas, a nossa busca por sobrevivência, segurança, o acúmulo de bens materiais, de bens financeiros, de conhecimento, de reconhecimento, etc. Tudo isso equivale a apenas 1% da nossa existência? Sim, é isso mesmo. E estamos sendo generosos na proporção dessa perspectiva. A tarefa de cada um de nós é cuidar dessa pequena porção da existência. O restante já está pronto, é só vivenciar. Olhando para esta bela imagem, esta bela paisagem com borboletas leves, vamos percebendo que esta é a proporção da nossa vida quando a vivência subjetiva possui índices elevados. Esta área tão bela está representando a parte mais desenvolvida da nossa vida. São os 99%. Já essa pequenina área escura é a área que temos que cuidar, é o 1%. Se olharmos para nós mesmos atentamente, veremos o ser incrível que somos, veremos a imensa capacidade que habita em nós. Se olharmos para fora, para o mundo, ele é incrível, abundante e nos dá tudo o que precisamos para vivermos muitíssimo bem. Observe agora o contraste nessas duas imagens, o que a nossa mente e a nossa estrutura de pensamento são capazes de fazer. Essa é a proporção da nossa vida quando a vivência subjetiva possui índices bastante baixos. Esta área do 1%, ao ser administrada diariamente, pode acionar áreas de conflitos e dificuldades existenciais e toma uma proporção gigantesca, encobrindo a exuberância da vida, encobrindo os 99%. Administrar o 1% pode gerar medos e preocupações desproporcionais à grandeza da existência. Em consequência, desorganizam nossa estrutura de pensamento. EP, desorganizam nossa mente, desorganizam nossas emoções. Isso é o que podemos chamar de uma grande inflamação existencial. Uma inflamação causada pela nossa mente, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. E por que isso acontece? A mente humana é forte para muitas coisas, mas é fraca para lidar com problemas do dia a dia, dores, traumas e dificuldades existenciais. Você sabia? A mente humana tem enorme dificuldade em diferenciar uma situação vivenciada de uma situação pensada. Esse assunto é pesquisado pela neurociência, psicologia e filosofia há muitos anos. Se direcionarmos nossa mente, nosso pensamento para um nível mais elevado ou para um nível mais baixo de vivência subjetiva, provavelmente isso se concretizará.
Sintetizando, a maneira de olhar, pensar, sentir a vida, de vivenciar cada aspecto da nossa existência, pode criar a realidade que estamos vivendo. Ou seja, ao vivenciarmos a administração do 1% da vida com medos, ansiedade, estresse, preocupações excessivas, estamos sinalizando para a nossa mente, para a nossa estrutura de pensamento, que é isso que queremos. Então, nossa estrutura de pensamento vai rastrear milhões de possibilidades para nos atender. Simples assim. Vamos ver as principais razões das nossas dificuldades em administrar o 1% da vida que resulta em nossos índices baixos na vivência subjetiva. Nossa resposta aos problemas do dia a dia através dos nossos padrões antropológicos mentais de pensamento ainda é muito parecida com a resposta que os nossos ancestrais tinham quando estavam lidando com a dura sobrevivência da espécie, ou seja, evoluímos pouco nesse aspecto. Então a gente segue explicando sobre por que o que faz com que a grande maioria das pessoas tenha essa vivência com índices baixos. O que se passa com a gente? Uma das razões é a razão antropológica. Os estudos de comportamento humano, depois lá na fundamentação teórica eu vou explicar direitinho. Aqui eu vou colocar só as informações essenciais para a gente não perder a fluidez do processo, tá bem? Então, a ciência explica que o nosso cérebro, a neurociência principalmente, que o nosso cérebro ele se desenvolveu para que a gente possa sobreviver. Então, nós temos uma propensão 7 ou 8 vezes maior de pensar sobre algo de forma negativa do que positiva. E por quê? Porque isto foi fundamental no desenvolvimento da humanidade. Isso foi fundamental, isso desenvolveu o nosso cérebro, desenvolvemos mecanismos, estratégias, raciocínio, olhar, percepção para que o que pudesse dar errado, a gente pudesse ter uma resposta. A gente lá atrás, né? O homem das cavernas, que pudesse ter uma resposta para poder defender a própria vida diante dos perigos, que eram muitos naquela época, defender nossos filhos, defender nossos amigos e buscar comida e tudo mais. Então, esse sistema de alerta que o nosso cérebro ele dispara diante das questões do nosso dia a dia, ele sempre vai ter esta tendência a vermos algo de uma forma mais negativa ou de uma forma daquilo que pode dar errado para que a gente possa buscar uma solução e corrigir isso. Porém, estes índices para aquele contexto foram extremamente necessários. Mas atualmente ele está gerando níveis de estresse, níveis de ansiedade altíssimos e eles são desnecessários. Não há mais necessidade de termos essa resposta que nos prejudica tanto. Podemos ter respostas bem mais interessantes atualmente. Não estamos diante da sobrevivência da mesma forma como era. Isso até prejudica para alcançarmos o que é sobrevivência hoje, tendo uma mente mais tranquila, mais em paz, mais serenas, nós aumentamos a nossa capacidade de resposta diante da busca da sobrevivência atual. Então, este é um dos primeiros pontos.
No módulo de fundamentação teórica, veremos também a resposta de luta ou fuga, o efeito ruminação, o medo e o sistema de alerta. Em nossa história de vida, tivemos áreas da estrutura de pensamento afetadas por experiências difíceis e elas reverberam até os dias de hoje. Um segundo aspecto que vai interferir bastante nesses índices baixos da vivência subjetiva da vida, que vai explicando, é que nós temos áreas da nossa estrutura de pensamento. Estas áreas foram afetadas por experiências difíceis, ou seja, acidente, quase afogamento, ou dificuldades com os pais, ou bullying na escola, ou seja lá o que for, todos nós temos essas experiências e elas nos afetam em alguma área específica da nossa estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento é essa ideia de eu, essa ideia de quem nós somos. Estrutura de pensamento é tudo aquilo que habita em nós, com nossos valores, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso corpo, nossas memórias, nossa visão de mundo, nossa visão da gente mesmo, nossos sonhos, nossas buscas, nossa comunicação, enfim. Tudo isso habita em nós. Este habitar, através disso tudo que nós recolhemos durante a nossa vida, coisas traumáticas e as coisas não traumáticas, todo o restante de experiências, que é a grande parte, que é maravilhoso, tudo isso habita em nós e com isto nós vamos para o mundo, com isso nós vamos para as nossas experiências, com isso nós interagimos com pessoas, sociedade, trabalho, família e tudo mais. Então, nesta interação com o mundo, esta área mais traumática vai interferir sim, ela vai interferir e nós vamos aprofundar esse assunto lá na segunda meditação, que é a meditação terapêutica, mas por hora é interessante saber aqui que isso interfere. E também o modelo de mundo que nos criou nos pressiona a vivermos uma vida estreitados no 1%, ou seja, ele nos aprisiona mais do que nos liberta. Um terceiro ponto que interfere também é esse nosso modelo de mundo do qual estamos submetidos hoje. É um modelo que ainda ele nos aprisiona bastante. É um modelo de mundo onde a gente precisa dedicar muitas horas, muita energia do nosso tempo, da nossa vida, para as questões de sobrevivência, por exemplo, para as questões de conforto, para as questões de aprimoramento, para as questões de maior conhecimento, de acompanharmos esta evolução tecnológica. Então, este modelo de mundo, ele nos traz coisas maravilhosas, mas ele também nos pressiona a seguirmos determinadas prerrogativas. Vocês vejam que a maior parte das pessoas tem essa reclamação. É muita pressão, o trabalho exige muito. As famílias estão modificando, então elas têm os seus desafios bastante grandes. Então é mais exigido na área pessoal, profissional, internamente também. Então o nível de conforto que nós temos, o nível de estrutura, de suporte, então tudo isso avança muito e traz benefícios muito grandes, mas também faz com que a maioria de nós dedique muito tempo para estes aspectos específicos da existência. Então, estes três fatores, o nosso cérebro, as nossas experiências difíceis e o nosso modelo de mundo, criam este paradigma, esta forma de vivenciar a vida com índices bastante baixos. E quando nós vamos para
nosso dia a dia, nossos afazeres, como nós vamos para a nossa vida. A gente tem uma vivência mais empobrecida, com sistemas de alerta todos ligados, com um nível de estresse muito alto, nível de cortisol muito alto, utilizando pouco da nossa capacidade e não vendo o tempo passar, a vida passa, os filhos crescem, vão embora, a vida vai embora e nós nos damos conta tarde demais. Então essa forma, esses três elementos, eles criam esses padrões e nós alimentamos isso diariamente, constantemente. E a nossa mente, nosso cérebro, ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. Como a nossa estrutura de pensamento funciona? Aquilo que nós alimentarmos, aquilo que nós direcionarmos, ela vai entender que é isso que nós queremos. Então, se nós vivermos com esse tanto de conflitos internos, se nós vivermos constantemente com esses níveis de insatisfação, se nós vivermos constantemente com esses índices elevados de estresse, de preocupação, de ansiedade, a nossa mente entende que é isso que nós queremos. Ela vai buscar mais elementos desta natureza para nos trazer. Então, como que nós vamos querer, como que nós sonhamos com uma vida boa, digna, justa, equilibrada, feliz, motivada, se nós colocamos diariamente exatamente o contrário disso? Nossa mente não vai entender outra coisa, ela só vai entender aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós entramos em contato, aquilo que é a nossa resposta diante desta vida. E ela vai buscar mais elementos destes. E como é que nós fazemos para caminharmos para esta vida que desejamos, que é mais próxima desse ideal, do que nós idealizamos, do que nós projetamos, do que tem a ver conosco? Como nós fazemos isso? É bem simples, é só nós mostrarmos a direção que nós queremos caminhar. É só a gente vivenciar aquilo que nós gostaríamos de vivenciar, sem esperar aquelas coisas complicadas, por exemplo, sem esperar que as outras pessoas mudem, sem esperar que o nosso chefe nos reconheça, nosso patrão, e nos pague a mais, sem esperar que os nossos funcionários, colaboradores se doem mais, trabalhem mais, sem esperar que o governo seja justo e que devolva tudo que é colocado para ele, sem esperar estas coisas que são difíceis, sem esperar que a pessoa que convive conosco ela seja compreensiva e entenda todas as nossas questões, as nossas carências e acolha incondicionalmente as nossas falhas e faça tudo o que a gente deseja dela, sem esperar que os nossos filhos tenham uma atitude de um cérebro amadurecido que só amadurece aos 25 anos, quando eles têm 5, 6, 8, 10 anos e o cérebro não está amadurecido a esse ponto. Onde estão as questões? Por que é que a vida não acontece da forma como a gente imagina, a gente idealiza, como a gente gostaria?
que não é esperado de fora dos outros, não é esperado de onde não vai acontecer. O mundo não vai mudar porque a gente quer que ele mude, que a gente quer que as pessoas ajam e sejam diferentes. A única coisa que nós podemos fazer é a gente mudar. Se é que a gente consegue. E a gente fazer a nossa parte para que essa nossa vida melhore, para que essa nossa vida seja mais condizente com tudo que já está pronto, tudo que já está resolvido. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos lá. Agora nós vamos entrar na segunda parte desse curso, que é caminhar nessa direção. Mostrar como a gente vai direcionar, como nós vamos mostrar o caminho para a nossa mente, a nossa estrutura de pensamento, o nosso pensamento, para que a gente tenha uma vivência melhor. Legal?